A gente começa falando sobre o crime da 113 Sul, que ficou famoso em todo o país. Ontem, nós demos aqui que o Superior Tribunal de Justiça mandou soltar um dos condenados pelo triplo homicídio. Hoje, depois de 15 anos preso, ele deu a primeira declaração pública. Está sendo um sonho, porque parece que eu estou lá ainda no sistema penitenciário, mas é um momento de êxtase, de acolhimento, muito carinho, amor da família, dos amigos, dos parentes, de todos os lugares. A primeira visita do Marlon depois de sair da Papuda foi a uma igreja no Novo Gama. É na cidade que ele vai voltar a viver em liberdade. Horas antes, o Superior Tribunal de Justiça havia determinado que ele deveria ser solto depois de 15 anos preso. A decisão do tribunal colocou Marlon em liberdade e o declarou inocente. Em 2013, Francisco Marlon foi condenado a 47 anos de prisão no caso que ficou conhecido como crime da 113 Sul. O STJ classificou o caso como grave erro judicial e considerou que as confissões feitas pelo acusado na época não foram confirmadas na fase judicial do processo. É injusto, porque você lidar com a justiça e não ver a sua situação é uma dor imensa, não desce. Marlon deixou a Papuda na madrugada desta quarta-feira. 2 irmãos dele, advogados, e a ONG Innocence Project, uma organização que defende condenados por erros judiciais, são os responsáveis pela defesa. Entre os argumentos que levaram à soltura do Marlon, a ONG relatou que ele foi condenado apenas com base na única confissão que fez, na ocasião, sob pressão policial. A pergunta, de $1 milhão é por que alguém confessa um crime que não cometeu, está bem descrita nesses vídeos, depois de longas horas, sem uma assistência jurídica, sem a possibilidade de descansar, de comer e de dormir, qualquer um confessa. Além disso, houve falta de provas concretas reconhecida pela Justiça. Assim que o Francisco foi preso, ele, claro, colheram o material genético dele, coletaram o sangue dele e a gente fez esse pedido. Pelo amor de Deus, façam um confronto desse material genético identificado na cena dos fatos, que está ali preservado no Instituto de Criminalística aqui do Distrito Federal, que nós fomos atrás. A gente pediu para ter a oportunidade de finalmente produzir alguma prova em relação ao Francisco Marlon. No crime da 113 Sul, em 2009, foram assassinados a facadas o ministro aposentado do TSE, José Roberto Vilela, a mulher dele, a advogada Maria Carvalho Mendes Vilela, e a funcionária do casal, Francisca Nascimento da Silva. Em setembro, o tribunal também anulou a condenação da arquiteta Adriana Vilela, filha das vítimas, mas ela continua a responder à justiça como mandante dos assassinatos dos próprios pais. Leonardo Campos Alves, que trabalhava como porteiro do prédio, e o sobrinho dele, Paulo Cardoso Santana, estão presos. Eles confessaram o triplo assassinato e, em depoimento, inocentaram Marlon. Que história, hein? Digna de um roteiro de filme. E agora há pouco, o Ministério Público responsável pela acusação do caso se manifestou. Os detalhes chegando ao vivo com a nossa repórter Anne Cássia. Oi, Anne, boa noite. Qual foi a manifestação do Ministério Público? Olá, Renata. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Desde ontem, quando foi anunciada então essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, criou-se uma expectativa com a manifestação do MP. Isso porque a condenação de Francisco Marlon veio por meio do Tribunal do Júri, do TJ, com acusações apresentadas pelo Ministério Público. Então, por meio de nota que foi divulgada logo agora, no fim da tarde, o órgão se manifestou e disse que vai esperar que seja publicado o acórdão oficial com a liberdade e anulação da condenação de Francisco Marlon e disse que vai adotar medidas jurídicas cabíveis para restabelecer a decisão do Tribunal do Júri que havia condenado os réus. O Ministério Público esclareceu ainda que a confissão extrajudicial de Marlon foi gravada em áudio e vídeo com a presença de um advogado e que não houve violação física ou psicológica durante o procedimento. Então, aquilo que foi alegado pela defesa, o MP disse que não houve. O Ministério
Público destacou também que a decisão do STJ não analisou o mérito da acusação e lembrou que o julgamento do júri ocorreu de forma regular, com ampla defesa, resultando então na condenação. Por fim, o MP reafirma a importância e a soberania do Tribunal do Júri como instrumento essencial para a justiça e o devido processo legal. Então, é uma reviravolta aí, neste caso, mais uma, na verdade, né? Tinha ocorrido outra no mês passado, quando a condenação de Adriana Vilela foi cancelada, ela passou a ser ré nesse processo, e agora mais uma. E o que chamou a atenção também nessa decisão do Superior Tribunal de Justiça é que agora Francisco Mayllon, ele não é nem mesmo réu, ele não é nem investigado. Então essa condenação foi cancelada e ele saiu ali das investigações deste caso. Mas o Ministério Público informou por meio desta nota que vai sim manifestar e que vai sim reaver essa decisão com base nas provas e em todos aqueles subsídios que foram apresentados há quase 15 anos atrás, quando houve então a condenação e a prisão de Francisco Mayllon. É exatamente isso que você explicou. Pela decisão dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, no caso da Adriana Vilela, eles cancelaram o julgamento e, em tese, ela vai ter um outro julgamento pelo Tribunal do Júri. O Tribunal de Júri são as pessoas, né? A população quem vai decidir, portanto. Ali a gente lembra que todo crime contra a vida, ele vai para um Tribunal do Júri. Então, é a própria população, em tese, quem são os juízes. Mas nesse caso do Mayllon, de acordo com a decisão dos ministros do STJ, ele, na verdade, ele é inocente. De acordo com os ministros do STJ, ele é inocente. Ele não deveria, portanto, ter ficado 15 anos na prisão, que foi o que a ONG que levantou essa bandeira há algum tempo, não levantou bandeira com relação aos outros dois, que estão presos, condenados e presos, e também não levantou bandeira com relação a Adriana, levantou a bandeira com relação ao Mayllon. Desde o início, eles avaliaram, analisaram o processo e levantaram essa bandeira de que ele é inocente, ele não participou de absolutamente nada, de acordo com a ONG, e agora, portanto, a decisão do STJ. Vamos acompanhar. Muito obrigada, Anne, pela sua participação. Boa noite para você.